mesmo o praticante mais regular não irá obter um bom resultado, a não ser que realmente se esforce. Uma conclusão a que Wright chegou com certa confiança é que as chamadas telepatia e clarevidência são um só dom, ou seja, a capacidade de ver uma carta de cabeça para baixo parece ser a mesma de ler um pensamento que está na cabeça de outra pessoa. Há vários motivos para se acreditar nisso. Até aqui, por exemplo, esses dois dons sempre foram encontrados em quem quer que soubesse ter um deles. Em todos os casos, as duas capacidades tinham praticamente a mesma força. Paredes, tapadeiras e a distância não tiveram qualquer efeito. Com isso, Wright concluiu instintivamente que as outras experiências extrasensoriais, como sonhos proféticos e premonições de desastres, podem ser parte desta mesma capacidade. Não se deve pedir ao leitor que aceite qualquer uma dessas conclusões, a não ser que julgue necessário, mas os indícios que Heine reuniu são realmente impressionantes. Em vista do que Heine afirmou sobre as condições em que a mente melhor responde ao que ele chama de percepção extrasensorial, tenho o privilégio de testemunhar aqui que eu e meus colaboradores descobrimos as condições ideais pelas quais a mente pode ser estimulada para que o sexto sentido, a ser descrito no próximo capítulo, funcione bem. Essas condições surgiram a partir de uma íntima aliança entre mim e dois colaboradores da minha equipe. Por tentativa e erro, nós descobrimos como estimular nossas mentes aplicando o princípio ligado aos conselheiros invisíveis, descrito no próximo capítulo, de maneira que possamos, ao misturar nossas mentes numa só, encontrar a solução para um sem número de problemas pessoais enviados pelos meus clientes. O procedimento é muito simples. Nós nos sentamos a uma mesa de reunião, declaramos claramente a natureza do problema em questão e começamos a debatê-lo. Cada um contribui com os pensamentos que lhe ocorrerem. O interessante sobre essa forma de estimulação mental é que ela põe cada participante em comunicação com fontes desconhecidas de conhecimento que estão fora da experiência dele. Se você compreendeu o princípio descrito no capítulo sobre a mente mestra, com certeza reconhecerá que a mesa redonda que acabamos de descrever não deixa de ser uma aplicação prática da mente mestra. Esse método de estimulação mental, pela discussão harmoniosa de assuntos bem definidos, da parte de 3 pessoas, ilustra a utilização mais simples e prática da mente mestra. Adotando e seguindo um plano semelhante, qualquer estudioso desta filosofia pode se apoderar da famosa fórmula de Andrew Carnegie, que resumimos na introdução. Se no momento isso não significa nada para você, marque essa página e volte a ela depois que tiver terminado o último capítulo. A depressão foi uma bênção disfarçada. Ela reduziu o mundo inteiro a um novo ponto de partida que dá a todos uma nova oportunidade. Capítulo 14, o sexto sentido, a porta para o templo da sabedoria, o 13º passo para a riqueza. O 13º princípio é chamado de sexto sentido, pelo qual a inteligência infinita pode e irá se comunicar voluntariamente, sem qualquer tipo de esforço ou pedido por parte da pessoa. Esse princípio é o auge da nossa filosofia, mas só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois que se dominar os 12 anteriores. O sexto sentido é aquela parte do subconsciente a que nos referimos como a imaginação criativa. Também falamos que ele é a estação receptora pela qual as ideias, os planos e os pensamentos ascendem na mente. Esses lampejos, às vezes, são chamados de instinto ou inspiração. O sexto sentido desafia uma descrição. Não pode ser descrito a alguém que ainda não dominou os demais princípios desta filosofia, porque uma pessoa assim não tem conhecimento ou experiência com a qual se possa comparar o sexto sentido. O entendimento sobre o sexto sentido só vem com a meditação, pelo desenvolvimento da mente a partir de dentro. O sexto sentido, provavelmente, é o meio de contato entre a mente infinita do ser humano
e a inteligência infinita. E por esse motivo, ele é uma mistura do mental com o espiritual. Acredita-se que seja o ponto em que a mente humana faz contato com a mente universal. Depois de ter dominado os princípios descritos neste livro, você vai estar apto para aceitar como verdade uma frase que, de outra maneira, não seria crível. É a seguinte: com a ajuda do sexto sentido, você será avisado de perigos existentes e como evitá-los, e vai ser alertado sobre oportunidades que vão surgir a tempo de abraçá-las. Desenvolvendo o sexto sentido, você será auxiliado quando pedir por um anjo da guarda, que abrirá para você, sempre que quiser, a porta para o templo da sabedoria. Se isso é verdade ou não, você nunca saberá, a não ser que siga as instruções contidas nesse livro ou algum método semelhante. Este autor não acredita nem defende os milagres pelo simples motivo de ter conhecimento suficiente da natureza para saber que ela nunca se desvia das normas estabelecidas. Algumas dessas leis são tão incompreensíveis que produzem aquilo que podem parecer milagres. O sexto sentido é o mais próximo que se pode chegar de um milagre que eu já experimentei. E isso é assim porque não compreendo exatamente o método pelo qual esse princípio entra em ação. Mas esse autor sabe de uma coisa, que existe um poder ou uma primeira causa ou uma inteligência que permeia cada átomo de matéria e abraça cada unidade de energia perceptível aos seres humanos. E é essa inteligência infinita que converte sementes em carvalhos, faz a água descer morro abaixo pela lei da gravidade e faz o dia se seguir à noite, o inverno ao verão, cada coisa mantendo o devido lugar em relação às outras. Essa inteligência pode, pelos princípios desta filosofia, ser induzida a dar aos seus desejos uma forma concreta material. Esse autor sabe disso, porque já fez pessoalmente essas experiências e vivenciou tudo isso. Nos capítulos anteriores, você foi sendo conduzido passo a passo até aqui. Se dominou todos os princípios, agora está pronto para aceitar, sem ceticismo, todas as incríveis afirmações que vou fazer. Se ainda não dominou os demais princípios, vai ter que dominá-los antes de concluir se as afirmações desse capítulo são fato ou ficção. Quando eu estava na idade em que idolatrava heróis, eu me vi tentando imitar os que mais admirava. Além disso, descobri que o elemento de fé com o qual eu tentava imitar meus ídolos me dava uma grande capacidade de fazer isso com sucesso. Eu nunca me livrei inteiramente desse hábito de idolatrar heróis, mesmo já tendo passado da idade normal para isso. A experiência me ensinou que a coisa mais próxima de ser grande é imitar os grandes, pela ação ou pelos sentimentos, o máximo possível. Muitos antes de eu ter escrito uma única linha que fosse publicada ou ousado fazer uma palestra em público, segui o hábito de forjar minha personalidade tentando imitar a vida e obra dos 9 homens que mais me impressionaram. Eram eles Ralph Waldo Emerson, Thomas Paine, Thomas Edison, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Luther Burbank, Napoleão Bonaparte, Henry Ford e Andrew Carnegie. Toda noite, por muitos e muitos anos, eu fazia uma reunião imaginária em um conselho formado por esse grupo que chamei de meus conselheiros invisíveis. Acontecia assim. Logo antes de dormir, eu fechava os olhos e via na minha imaginação esse grupo de senhores sentados comigo na mesa do conselho. Nela, eu não só tinha a oportunidade de me sentar com pessoas que considerava magníficas, mas também efetivamente dominava o grupo na função de presidente. Eu tinha um propósito muito bem definido ao utilizar a imaginação para convocar essas reuniões noturnas. O objetivo era reconstruir
minha personalidade para que ela representasse uma amálgama da personalidade dos meus conselheiros imaginários. Como percebi muito cedo na vida que tinha que superar a desvantagem de ter nascido num ambiente de ignorância e superstição, eu deliberadamente incumbi a mim mesmo a tarefa de ter um renascimento voluntário pelo método aqui descrito, construindo sua personalidade pela autossugestão. Sendo um aluno aplicado de psicologia, eu sabia, é claro, que todos esses homens foram o que foram por causa dos pensamentos e desejos dominantes deles. Sabia que todo desejo firmemente assentado tem um efeito de buscar uma expressão no mundo exterior, de maneira que o desejo possa se transformar em realidade. Sabia que a autossugestão é um poderoso fator na hora de construir a personalidade e que ela é, de fato, o único princípio por meio do qual a personalidade é construída. Com esse conhecimento e como a mente funciona, com esse conhecimento de como a mente funciona, eu já estava bem armado e equipado para me reconstruir. Nessas reuniões imaginárias do meu conselho, eu convocava os membros e pedia os conhecimentos que queria que eles me passassem, me dirigindo em voz alta a cada um dos membros na seguinte maneira: Senhor Emerson, desejo adquirir do Senhor a maravilha compreensão da natureza que tanto distinguiu sua vida. Desejo que o Senhor grave no meu subconsciente quaisquer qualidades que o Senhor possuía, que lhe permitiam compreender e se adaptar às leis da natureza. Peço-lhe que me ajude a alcançar e me utilizar de qualquer fonte de conhecimento disponível para esse fim. Senhor Burbank, peço-lhe que me passe o conhecimento que permitiu que o Senhor se harmonizasse tão bem com as leis da natureza, que fez com que um cacto não tivesse espinhos e, muito ao contrário, virasse um alimento comestível. Dê-me acesso ao conhecimento que permitiu que o Senhor fizesse crescer 2 folhas de grama onde antes só nascia uma, e lhe ajudou a misturar as cores das flores com mais harmonia e esplendor, pois só o Senhor foi capaz de criar um lírio dourado. Napoleão Bonaparte. Desejo receber do Senhor sua magnífica capacidade de inspirar os homens e incitá-los a adotar um espírito de ação cada vez mais e mais determinado. E também adquirir o espírito de sua fé inabalável, que permitiu que o Senhor transformasse a derrota em vitória e superasse obstáculos intransponíveis. Imperador do destino, rei da sorte, eu o saúdo. Senhor Paine, desejo adquirir do Senhor a liberdade de pensamento e a coragem e a clareza com as quais devemos expressar nossas convicções que tanto lhe distinguiram. Senhor Darwin, desejo adquirir do Senhor sua maravilhosa paciência e capacidade de estudar causa e efeito, sem qualquer viés ou preconceito, que o Senhor tão bem exemplificou no campo das ciências naturais. Senhor Lincoln, desejo injetar na minha personalidade seu magnífico senso de justiça, sua paciência incansável, seu senso de humor, de compreensão dos seres humanos e sua tolerância, que foram suas marcas distintivas. Senhor Kennedy, eu já lhe devo muito por ter me levado a escolher a obra da minha vida, que me trouxe muita felicidade e paz de espírito. Gostaria de adquirir uma completa compreensão sobre os princípios do esforço organizado, que o Senhor utilizou com tamanha eficiência para construir seu grande império industrial. Senhor Ford, o Senhor foi uma das pessoas que mais me ajudaram ao me fornecer um material tão importante para o meu trabalho.
Gostaria de adquirir seu espírito de perseverança, sua determinação, postura e autoconfiança, que permitiu que o Senhor superasse a pobreza e organizasse, unificasse, simplificasse o esforço humano para que eu possa ajudar outras pessoas a seguir seu caminho. Senhor Edson, eu coloquei o Senhor à minha direita, aqui ao meu lado, por causa da cooperação pessoal que o Senhor me forneceu durante a pesquisa que fiz sobre as causas do sucesso e do fracasso. Desejo adquirir do Senhor o maravilhoso espírito de fé com o qual o Senhor conseguiu desvendar tantos segredos da natureza e a laboriosa destreza com a qual o Senhor tantas vezes extraiu a vitória de uma derrota. O meu método de me dirigir aos membros do meu gabinete imaginário variava de acordo com as características que eu estava mais interessada em adquirir num determinado momento. Estudei o histórico de suas vidas com absoluto afinco. Depois de alguns meses desse ritual noturno, fiquei impressionado com a descoberta de que essas figuras imaginárias tinham se tornado aparentemente reais. Cada um desses 9 homens desenvolveu características individuais que me surpreenderam. Lincoln, por exemplo, tinha o hábito de sempre chegar atrasado, mas quando chegava, andava com a formalidade que o cargo exigia. Quando ele vinha, andava devagar com as mãos às costas e de vez em quando parava na minha cadeira e pousava a mão momentaneamente no meu ombro. Ele sempre trazia uma expressão séria no rosto, raramente sorria. As preocupações dele com uma nação dividida o haviam deixado com um semblante muito grave. Também era só ele. Burbank e Paine frequentemente faziam tiradas espirituosas que às vezes pareciam assustar os demais membros do gabinete. Uma noite, Paine sugeriu que eu fizesse uma palestra sobre a idade da razão e a proferisse do púlpito da igreja que eu frequentava. Muitos em volta da mesa riram a valer da sugestão, mas Napoleão não. Ele fez uma careta com a boca e soltou um grunhido tão alto que todos olharam para ele espantados. Para ele, a igreja não passava de um capacho do Estado. Não devia ser reformada, mas usada como uma conveniente instigadora das massas. Uma vez foi Burbank quem chegou atrasado. Quando chegou, estava todo animado e entusiasmado e explicou que tinha se atrasado por causa de uma experiência que estava fazendo, pela qual ele esperava fazer com que uma maçã nascesse em qualquer tipo de árvore. Paine o criticou, dizendo que fora uma maçã quem dera início a todos os problemas entre os homens e mulheres. Darwin soltou uma risada gostosa e sugeriu que Paine ficasse alerta em relação às pequenas cobras quando pegassem maçãs na floresta, porque elas tinham o hábito de se transformar em serpentes. Se não tiver serpente, não pode ser maçã, comentou Emerson. E se não tiver maçã, não pode ter Estado, aparteou Napoleão. Lincoln desenvolveu o hábito de sempre ser o último a se retirar no fim das reuniões. Uma vez ele se inclinou na cabeceira da mesa com os braços cruzados e ficou vários minutos nessa posição. Não quis perturbá-lo. Finalmente ele ergueu a cabeça devagar, se levantou e foi até a porta, então se virou, voltou, pôs a mão no meu ombro e avisou: meu caro, você vai precisar de muita coragem e não pode esmurecer na hora de dar sequência ao objetivo da sua vida. Sempre se lembre, quando as dificuldades surgirem, que as pessoas comuns têm bom senso. A adversidade ajuda a criá-lo. Uma noite, Edson chegou antes dos outros. Ele veio a mim e se sentou à minha esquerda, onde costumava ficar Emerson, e falou: você está prestes a descobrir o segredo da vida. Quando a hora chegar, você vai ver que a vida consiste em grandes fluxos de energia ou entidades tão inteligentes quanto os seres humanos pensam que são. Essas unidades de vida se agrupam
como abelhas numa colmeia e ficam juntas até se desintegrarem pela falta de harmonia. Essas unidades têm diferença de opinião, assim como os seres humanos têm as deles, e geralmente brigam entre si. Essas reuniões que você preside vão ser muito úteis para você. Vão trazer ao seu socorro algumas das mesmas unidades de vida que serviram aos membros deste gabinete na vida deles. Essas unidades são eternas, nunca morrem. Os próprios pensamentos e desejos delas servem como um imã que atrai as unidades de vida dos grandes oceanos que existem no mundo exterior. Só as unidades amistosas são atraídas, as que se harmonizam com a natureza dos seus desejos. Os demais membros do gabinete começaram a entrar na sala. Edison se levantou e lentamente se dirigiu ao seu lugar de costume. O inventor ainda estava vivo quando isso aconteceu, e a fala dele me impressionou tanto que pedi para falar com ele e narrei a vivência. Ele abriu um largo sorriso e comentou: "O seu sonho foi mais real do que imagina", e não falou mais nada. As reuniões começaram a ser tão realistas que comecei a ter medo das consequências. Eu as interrompi por vários meses. Eram experiências tão fantásticas que tive medo de que, se continuasse, acabaria me esquecendo de que as reuniões eram apenas exercícios da minha imaginação. Uns 6 meses depois que parei, fui acordado no meio da noite, pelo menos eu acho que fui, quando vi Lincoln ao lado da minha cama. "Logo, logo o mundo vai precisar dos seus serviços", falou. "Ele vai passar por um período de caos que vai levar homens e mulheres a perderem a fé e a entrarem em pânico. Continue com o seu trabalho e conclua a filosofia. Essa é a sua missão de vida. Se você abandoná-la por qualquer que seja o motivo, vai voltar a um estado primitivo e ser obrigado a passar por todos os ciclos que passou em milhares de anos." Na manhã seguinte, não fui capaz de dizer se eu tinha sonhado com isso ou se estava acordado. De qualquer maneira, nunca consegui descobrir, mas o fato é que o sonho, se é que foi sonho mesmo, ficou tão marcado na minha mente que retomei as reuniões na noite seguinte. Nessa reunião, os membros do conselho entraram todos juntos em fila e se sentaram nos lugares de costume. À mesa da reunião, enquanto Lincoln erguia um copo e dizia: "Cavalheiros, façamos um brinde ao amigo que voltou à luta." Depois disso, comecei a acrescentar novos membros ao meu gabinete, até que ele passou a ser formado por mais de 50 pessoas. Entre elas, Jesus Cristo, São Paulo, Galileu, Copérnico, Aristóteles, Platão, Sócrates, Homero, Voltaire, Bruno, Spinoza, Drummond, Kant, Schopenhauer, Newton, Confúcio, Albert Hubbard, William Brandt, Robert Ingersoll, Woodrow Wilson e William James. Essa é a primeira vez que eu criei coragem para contar isso. Até aqui sempre me calei sobre esse assunto porque sabia, pela minha própria atitude com esse tipo de coisa, que seria mal interpretado se descrevesse uma experiência tão incomum. Mas agora juntei forças para colocar a experiência no papel, porque estou menos preocupado com o que os outros vão dizer. Uma das vantagens da maturidade é que ela, às vezes, nos dá mais coragem para ser sinceros, independentemente do que quem não entende vá pensar ou dizer. Para que ninguém me entenda mal, quero falar aqui com todas as letras que continuo vendo as reuniões do gabinete como sendo exclusivamente imaginárias. Mas sou obrigado a sugerir que, apesar de os membros do meu gabinete serem fictícios e as reuniões só acontecerem na minha imaginação, elas me levaram a caminhos gloriosos de aventura, fizeram renascer minha noção do que é realmente ser grande, incentivaram meus esforços criativos e me deram mais vigor para expressar um pensamento honesto. Em algum lugar da estrutura celular do cérebro, há um órgão que recebe as vibrações do pensamento, que geralmente são considerados
são consideradas instintivas. Até hoje, a ciência não conseguiu localizar o órgão onde fica o sexto sentido, mas isso não vem ao caso. O importante é que os seres humanos recebem conhecimentos precisos de fontes que não são sentidos físicos. Esse tipo de conhecimento geralmente é recebido quando a mente está sob a influência de estímulos extraordinários. Qualquer emergência que desperte essas emoções e que faça o coração bater mais forte do que o normal pode e geralmente consegue acionar o sexto sentido. Qualquer um que quase tenha sofrido um acidente ao dirigir sabe que, nessas ocasiões, o sexto sentido normalmente vem em seu socorro e o ajuda numa fração de segundo a evitar o acidente. Estou falando tudo isso antes de fazer uma afirmação. Durante as reuniões com os meus conselheiros invisíveis, eu sinto a minha mente mais receptiva às ideias, pensamentos e conhecimentos que chegam a mim através do sexto sentido. Posso dizer sinceramente que devo aos meus conselheiros invisíveis todo o crédito por estas ideias, fatos e conhecimentos que recebi através da inspiração. Muitas vezes, quando estive em situações de emergência, algumas tão graves que eu corria risco de vida, fui guiado milagrosamente pelas dificuldades por meio da influência dos meus conselheiros invisíveis. Meu objetivo original ao conduzir as reuniões de conselho com seres imaginários era exclusivamente o de gravar em meu subconsciente, pela autossugestão, certas características que desejava incorporar. Nos últimos anos, minhas experiências assumiram um caminho totalmente diferente. Agora eu me dirijo aos conselheiros imaginários com qualquer problema difícil que eu ou meus clientes estejamos deparando. Os resultados são geralmente impressionantes, embora eu não dependa apenas desse tipo de conselho. Você, obviamente, já percebeu que este capítulo trata de um assunto que a maioria das pessoas desconhece. O sexto sentido é um assunto que será de grande interesse e benefício para a pessoa cuja meta é acumular uma grande fortuna, mas não precisa chamar a atenção dos que têm desejos mais modestos. Henry Ford, com certeza, compreende e faz bom uso do sexto sentido. Suas amplas operações comerciais e financeiras exigem que ele compreenda e utilize esse princípio. O falecido Thomas Alva Edison entendia e fazia uso do sexto sentido na hora de desenvolver as invenções, especialmente as que tratavam de patentes básicas, nas quais não havia experiência humana ou um conhecimento acumulado para guiá-lo, como nos casos da máquina de digitar e da filmadora. Quase todos os grandes líderes, como Napoleão, Bismarck, Joana d'Arc, Cristo, Buda, Confúcio e Maomé, compreendiam e provavelmente utilizavam o sexto sentido quase que permanentemente. A maior parte da grandeza deles vinha do conhecimento desse princípio. O sexto sentido não é algo que uma pessoa possa pegar e usar quando bem entender. A capacidade de utilizar esse grande poder surge lentamente pela aplicação dos demais princípios relacionados nesse livro. É muito raro que alguém saiba como realmente usar o sexto sentido antes dos 40 anos. O mais comum é que esse conhecimento só esteja disponível depois que a pessoa já foi bem além dos 50. Isso porque as forças espirituais com as quais o sexto sentido é tão intimamente ligado apenas amadurecem e se tornam utilizáveis depois de anos de meditação, autoanálise e uma séria avaliação. Não importa quem você seja ou qual tenha sido o objetivo de ler esse livro. Você pode ganhar dinheiro com ele mesmo sem entender o princípio de que tratamos nesse capítulo. Isso é especialmente verdade se seu objetivo principal for a acumulação de dinheiro ou outros bens materiais. Esse capítulo, sobre o sexto sentido, foi incluído
porque esse livro se propõe a apresentar uma filosofia completa pelas quais as pessoas podem se guiar sem erro para obter o que quiserem da vida. O ponto de partida de todas as realizações é o desejo. A linha de chegada é o tipo de conhecimento que leva à compreensão do self, dos outros, da lei da natureza e do que é felicidade. Esse tipo de compreensão só vem inteiramente conhecendo-se o sexto sentido e dele se utilizando. Por isso, esse princípio tinha que ser incluído como parte da filosofia para o bem daqueles que desejam algo mais do que o dinheiro. Lendo esse capítulo, você deve ter percebido que foi elevado a um alto nível de estimulação mental. Esplêndido. Volte a ele daqui a um mês. Leia de novo. Observe que sua mente vai disparar a um nível ainda mais alto de estimulação. Repita essa experiência de vez em quando, sem se preocupar com quando vai aprender, com quanto vai aprender nessas horas e com o tempo que vai se ver na posse de um poder que se tornará capaz de se livrar de qualquer desânimo, de conquistar o medo, de superar a procrastinação e de utilizar livremente a sua imaginação. Aí verá o sentido daquele toque desconhecido que move o espírito de todos os grandes líderes, pensadores, artistas, músicos, escritores e estadistas. E aí sim, estará em posição de transformar seus desejos num equivalente físico ou financeiro, com a mesma facilidade com que poderia desistir de tudo logo ao primeiro sinal de oposição. Fé versus medo. Os capítulos anteriores mostraram como desenvolver a fé através da autossugestão, do desejo e do subconsciente. O próximo vai dar instruções detalhadas sobre como conquistar o medo. Você vai encontrar uma descrição completa dos 6 medos que são a causa de todo desânimo, timidez e adiamentos, indiferença, indecisão, falta de ambição, de confiança, iniciativa, autocontrole e de entusiasmo. Faça uma análise cuidadosa de si mesmo e enquanto estiver lendo sobre esses 6 inimigos, pois pode ser que eles existam só no seu subconsciente, onde nem sempre essas presenças são fáceis de detectar. Lembre-se também, quando analisar os 6 fantasmas do medo, de que eles não passam de fantasmas, porque só existem na cabeça das pessoas. Além disso, lembre-se de que fantasmas são criações de uma imaginação descontrolada e que causam a maior parte do prejuízo que as pessoas criam nas próprias mentes, de modo que eles podem ser tão perigosos quanto se habitassem e caminhassem em corpos físicos. O fantasma do medo da pobreza, que se apoderou das mentes de milhões de pessoas em 1929, era tão real que causou a pior depressão econômica já vista nos Estados Unidos. E esse fantasma ainda faz alguns de nós ficarem apavorados. Capítulo 15. Como vencer os 6 fantasmas do medo. Esse é o último capítulo. Faça uma avaliação de si mesmo e descubra quantos fantasmas estão atrapalhando o seu caminho. Antes de poder pôr em prática uma única parte dessa filosofia, sua mente precisa estar pronta para recebê-la. A preparação não é difícil. Começa com estudo, análise e compreensão dos 3 inimigos de que você tem que se livrar. Eles são a indecisão, a dúvida e o medo. O sexto sentido nunca vai funcionar enquanto esses 3 sintomas negativos, ou mesmo um único, estiverem em sua cabeça. Os participantes desse trio infeliz andam muito juntos. Onde um está,
os outros estão por perto. A indecisão é a semente do medo. Lembre-se disso quando estiver lendo. A indecisão, com o tempo, se cristaliza em forma de dúvida, e as duas se misturam e geram o medo. Essa mistura geralmente ocorre lentamente. É por isso que esses três inimigos são tão perigosos. Eles germinam e crescem sem que a presença deles seja notada. O restante desse capítulo vai descrever um objetivo que precisa ser alcançado antes que essa filosofia possa ser posta em prática. Ela também analisa o motivo que ultimamente levou milhões de pessoas à pobreza e fala uma verdade que precisa ser compreendida por todos os que desejam acumular fortuna, seja em matéria de dinheiro ou na forma de um estado de espírito que vale muito mais do que dinheiro. O objetivo desse capítulo é jogar uma luz sobre as causas e a cura dos 6 medos básicos. Antes de derrotar qualquer inimigo, é preciso saber o nome dele, seus hábitos e onde ele se esconde. Enquanto estiver lendo, analise-se sinceramente e determine quais dos 6 medos mais comuns grudaram em você. Não se iluda com as práticas desses sutis inimigos. Às vezes eles ficam escondidos na mente subconsciente, onde são difíceis de serem localizados e mais ainda de eliminar. Os 6 medos básicos. São 6 os medos básicos e todo ser humano padece de um ou mais deles de vez em quando. A maioria das pessoas tem sorte se não sofrer de todos os 6. Pela ordem mais comum em que aparecem são eles: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença. Estes costumam estar na base das preocupações da maioria das pessoas. O medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice, o medo da morte. Todos os outros medos são de menor importância e normalmente podem ser agrupados sob um desses principais. Com a maldição, a prevalência de um desses medos ocorre em ciclos. Por quase 6 anos, enquanto a depressão se alastrava, nós afundávamos no medo da pobreza. Durante a Grande Guerra, estávamos no ciclo do medo da morte. Logo após a guerra, estávamos no ciclo do medo da doença, como provaram as epidemias que se espalharam o mundo afora. Medos não são nada mais, nada menos do que estados de espírito. E estados de espírito podem ser controlados e dirigidos. Como todo mundo sabe, os médicos estão menos sujeitos a serem acometidos por uma doença do que pessoas comuns, pelo simples fato de os médicos não terem medo delas. Médicos sem medo ou hesitação têm contato físico com centenas de pessoas diariamente que sofrem de doenças contagiosas como varíola e nem por isso são infectados. A imunidade que eles têm frente às doenças decorre largamente, se não exclusivamente, da absoluta falta de medo deles. As pessoas não criam nada que não sejam capazes de conceber. Primeiro, as pessoas não criam nada que não sejam capazes de conceber primeiro, por um impulso de pensamento. E este conceito segue-se outro que de ainda maior importância. Os impulsos de pensamento das pessoas começam a se traduzir imediatamente em equivalentes físicos, independentemente desses pensamentos serem voluntários ou não. Os impulsos de pensamento que são captados do éter, como que por acaso, pensamentos soltos por outras pessoas, podem determinar o destino financeiro, profissional ou social de alguém, tanto quanto aqueles que a pessoa cria porque quer. Aqui nós estamos lançando as bases para apresentar um fato de suma importância.
importância para aqueles que não entendem porque determinadas pessoas parecem ter sorte, enquanto outras, com o mesmo talento, formação, experiência e capacidade cerebral, se não maior, parecem condenadas a cavalgar nas asas da má sorte. Isso pode ser explicado da seguinte maneira: todo ser humano tem a capacidade de controlar a mente. E com esse controle, obviamente, toda pessoa pode abri-la para impulsos de pensamentos miseráveis que são lançados por outros cérebros, ou trancar as portas com toda a força e só deixar entrar os impulsos de pensamento que permitir. A natureza deu às pessoas controle absoluto sobre uma única coisa, que são os pensamentos. Esse fato, juntamente com aquele que diz que tudo o que uma pessoa cria começa na forma de um pensamento, nos aproxima muito do princípio pelo qual os medos podem ser dominados. Se for mesmo vontade que todo pensamento tem uma tendência a se converter num equivalente físico, e isso é verdade, sem qualquer sombra de dúvida, é igualmente verdade que os impulsos de pensamento do medo e da pobreza não podem ser traduzidos em termos de coragem e lucros. Os habitantes dos Estados Unidos começaram a pensar em termos de pobreza depois do crash de 1929. Lenta, mas inexoravelmente, o pensamento das massas se cristalizou num equivalente físico que passou a ser chamado depressão. E isso tinha que acontecer conforme as leis da natureza. O medo da pobreza. Não há meio termo entre pobreza e riqueza. A estrada que leva à pobreza vai na direção oposta à estrada que leva à riqueza. Se você deseja ser rico, precisa se recusar a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. A palavra riqueza está sendo usada aqui em sentido amplo, podendo significar riqueza financeira, espiritual, mental ou material. O ponto de partida da estrada para a riqueza é o desejo. No capítulo 1, você recebeu instruções completas para o uso adequado do desejo. Nesse capítulo, que trata do medo, vai receber instruções completas para preparar a mente para fazer uso prático dos desejos. Aqui, portanto, é o lugar para lançar um desafio que vai determinar com toda certeza o quanto dessa filosofia você já incorporou. Esse é o momento em que você pode se tornar um profeta e prever precisamente o que o futuro reserva para você. Se depois de ler esse capítulo estiver disposto a aceitar a pobreza, você pode ficar tranquilo que é isso que você vai ter. É uma situação da qual não dá para fugir. Se optar pela riqueza, defina de que tipo e que quantidade será suficiente para lhe satisfazer. Você já conhece o caminho que leva à riqueza. Recebeu um mapa que, se for seguido, vai lhe manter nessa pista. Se não der a partida ou desistir antes de chegar, o único culpado será você. Essa responsabilidade é sua. Nenhuma desculpa vai livrar você da responsabilidade se fracassar ou se recusar a exigir uma vida rica. Porque querer ser rico só depende de uma coisa que você pode controlar. Aliás, a única coisa que você pode controlar, que é o seu estado mental. Um estado mental ou de espírito é algo que uma pessoa tem. Não pode ser comprado, tem que ser criado. O medo da pobreza é um estado de espírito, nada mais. Mas é o suficiente para destruir as chances de realização em qualquer projeto. Uma verdade que ficou dolorosamente patente na época da depressão. Esse medo paralisa a razão, destrói a imaginação, mata a autoconfiança, solapa o entusiasmo, desencoraja as iniciativas, leva à falta de clareza dos objetivos, favorece os adiamentos, desfaz o entusiasmo e inviabiliza o autocontrole. Ele tira todo o charme de uma pessoa, destrói a possibilidade de pensar com clareza, mina a concentração, ganha da perseverança, anula a força de vontade, destrói a ambição,
obscurece a memória e é um convite ao fracasso em todas as formas. Ele mata o amor e assassina as emoções mais nobres do coração, desencoraja a amizade e é um convite a centenas de desastres. Tira o sono e leva à pobreza e à infelicidade. Tudo isso, mesmo diante da verdade óbvia de que nós habitamos um mundo que oferece uma abundância de tudo o que seu coração quiser, sem nada entre nós e nossos desejos, a não ser a falta de um objetivo definido. O medo da pobreza é, sem sombra de dúvida, o mais destrutivo de todos os 6 medos básicos. Foi colocado em primeiro lugar na lista porque é o mais difícil de ser dominado. É preciso muita coragem para dizer de onde surge esse medo e, mais ainda, para aceitar a verdade depois que ela foi dita. O medo da pobreza nasceu da tendência inata do ser humano de querer explorar seus iguais economicamente. Quase todos os animais inferiores são motivados por instintos, mas a capacidade que eles têm de pensar é limitada. Por isso eles se agridem fisicamente. O ser humano, com a intuição mais avançada, com capacidade de pensar e raciocinar, não devora fisicamente os iguais. No entanto, tem mais satisfação em engolir o outro financeiramente. O ser humano é tão avarento que toda lei possível e imaginária precisou ser aprovada para ele se proteger dos iguais. De todas as eras da humanidade de que se tem notícia, a atual parece ser notória pela fome de dinheiro que se apoderou das pessoas. Um homem vale menos que a poeira da terra, a não ser que exiba uma robusta conta bancária. Mas se ele tiver dinheiro, independentemente de como conseguiu, é o próprio rei, ou figurão. Está acima da lei, manda ver na polícia, domina o mundo dos negócios e o mundo inteiro se curva quando ele passa. Nada traz às pessoas maior sofrimento e humilhação do que a pobreza. Só aqueles que já foram pobres compreendem o exato significado disso. Não é à toa que as pessoas têm medo da pobreza. Por meio de muitas experiências herdadas, as pessoas aprenderam que não se pode confiar em certos seres humanos no que diz respeito a dinheiro ou bens materiais. Essa é uma acusação bastante forte, mas o pior de tudo é que é verdadeira. A maioria dos casamentos é movida pela riqueza de uma ou de ambas as partes. Por isso não causa espanto que os processos de divórcio sejam tão numerosos. As pessoas são tão ansiosas em ficar ricas que aceitam enriquecer de qualquer maneira por métodos legais, se possível, ou outros métodos, se forem mais rápidos e necessários. Uma autoanálise pode fazer uma pessoa descobrir fraquezas que preferiria não reconhecer. Essa forma de análise é fundamental para todo mundo que exige da vida mais do que pobreza e mediocridade. Lembre-se, ao examinar ponto a ponto do que você é, ao mesmo tempo, jurado e tribunal, promotor e advogado, autor e réu, e também que está em julgamento. Encare os fatos de frente. Faça perguntas objetivas e exija respostas diretas. Quando a análise terminar, vai saber mais sobre si mesmo. Se não acredita que vai se manter imparcial nesse exame, chame alguém que o conheça bem para ser o juiz, enquanto você se analisa detalhadamente. O que importa é a verdade, e você tem que saber a verdade, não importa que custo, ou mesmo se ela for capaz de deixá-lo momentaneamente constrangido. A maioria das pessoas, quando questionadas sobre o maior medo, costuma responder: eu não tenho medo de nada. Esta seria uma resposta equivocada, porque pouca gente percebe o quanto é limitada e maltratada física e espiritualmente por algum tipo de medo. A emoção do medo é tão profundamente arraigada que as pessoas podem passar a vida inteira com esse peso nas costas sem se dar conta da presença dele. É somente uma análise criteriosa que vai revelar a presença desse verdadeiro inimigo da raça humana. Quando começar um exame desse tipo, mergulhe profundamente na sua personalidade. Aqui vai uma lista de sintomas que você deve procurar.